Vou começar a gravar a partir de agora, tá? Capítulo 3. Obtendo o amor de Deus. Vocês querem fazer algum comentário para podermos iniciar esse capítulo? Eu quero fazer uma pergunta. Diga. Dá para me ouvir quando eu falo que paz Tá? Cortou, Lucas. tá se libertando? Então, eram 5 coisas que o senhor falou que a pessoa que está se libertando faz. Você lembra qual era isso que o senhor falou? Porque na hora eu fui perguntar, mas não deu problema aqui, minha internet. Para me lembrar agora, porque eu estou sendo guiado pela intuição, não vou lembrar do que eu falei. Não, de boa. Mas aqui ele está dando tudo praticamente quase que as minhas explicações em palavras diferentes, mas está no livro. Uhum. Eu estou fluindo. Né? Vamos lá. Sim, Cap... é que o senhor falou pra Oi? de boa. Não Capi... pode prosseguir. Capítulo 3. Obtendo o amor de Deus. Aí ele começa com o verso, né, da Gita. O Senhor disse na Gita: desenvolva firme e resoluta devoção por mim, e você tornar-se-á muito querido a mim. Cadê a Cecília? Fabrícia, cadê a Cecília? Tá aqui do meu lado. Ah, Tá vamos lá. trabalhando. Encarnações do amor. No mundo você pode ganhar dinheiro, você pode obter riqueza e prosperidade. Você pode alcançar a honra e o prestígio. Você pode obter posição e poder. Todas estas recompensas você pode alcançar por meio de seus esforços no mundo. Mas o Senhor declarou na Gita que estes frutos são apenas temporários. Esses frutos são transitórios e não possuem valor durável. A única coisa que você pode alcançar em sua vida aqui na Terra e que possui verdadeiro valor, que permanece com você constante e eternamente, é o amor de Deus. Este amor divino é extraordinário. Nenhuma quantidade de dinheiro poderá jamais ser atribuída a esse amor. Trata-se de um tesouro valioso, além de qualquer medida. Você deve fazer todo e qualquer esforço para descobrir os meios de adquirir este precioso amor. A gente escuta muito assim, amor não enche bucho. Amor não mata fome. Eu quero é muito dinheiro e ser feliz. A gente vê muito isso dos materialistas, né? Eu lembro que Jesus diz, né? Que nós devemos conquistar primeiramente os reinos do céu, que é a iluminação espiritual, e os restantes nos será acrescentado. Mas nós queremos acrescentado primeiro. E nunca vamos ter o amor. Nunca vamos ter o reino do céu. E tem pessoas que nunca estão satisfeitos com o que Deus deu. Aí você vai sempre querer mais, 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 e vai esquecendo de si mesmo. Tem pessoas que são escravos do trabalho. Não tenho tempo para meditar, não, menino. Não tenho tempo para fazer crioga, não. Não tenho tempo para estudar, que conversa. A gente escuta muito isso desses indivíduos. E a gente vai ver, são pessoas infelizes com elas mesmas. Sofrem, são com as mentes perturbadas, cheios de aflições, não conseguem administrar as emoções desequilibradas, às vezes chora do porquê não sabe, é porque é a alma pedindo socorro, porque o corpo
está sufocando a alma. Você pode ser trilionário e ser iluminado ao mesmo tempo. A riqueza, ter muito dinheiro, ir atrás de dinheiro, muito dinheiro não é nem um problema. O problema é quando você se corrompe, se perde na caminhada. Esse é o problema. E o maior problema é que você dá tudo daquilo porque não consegue ficar em casa. Tem medo da solidão. Ah, não quero ficar só não. Vou para as festas. Reviver os amigos. E acaba que quando tudo isso para e passa, você está lá, sozinho, está sozinha, totalmente sem nada. E Deus, aonde é que está? Ah, mas vou para a igreja, vou para o templo no final de semana. Você deve fazer todo e qualquer esforço para descobrir os meios de adquirir este precioso amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. É o mesmo por tudo. Mas o que você deve fazer para experimentar esse extraordinário amor de Deus? Que caminho seguir? Se plantar algumas sementes sem primeiro remover as ervas daninhas e preparar o solo, você não pode esperar uma boa colheita. Da mesma maneira, no campo do coração, a menos que todos os maus traços do egoísmo sejam removidos, você não terá uma boa colheita. A pessoa não iluminada é uma pessoa muito equivocada ao extremo, porque acredita que ama fulano e ciclano, mas repudia os demais outros. Ah, não, eu sou meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu marido. Até então, quando não toca a ferida, né? Aí o amor ali existe. Eu conheci uma menina alguns anos atrás, pessoa maravilhosa. Ela tinha um problema, o egoísmo. O amor só se fosse só para ela. Um dia ela disse: Ah, tu não me ama não, né? Aí eu, claro que eu amo. De uma forma totalmente verdadeira. Ah, mas é para sempre? É para sempre. É eterno. Ah, mas por que você não fala? Pois eu teria que falar para você. Eu teria que ir nos presídios falar para os presos. Eu teria que ir para os hospitais falar para quem está no leito. Eu tinha que andar nas ruas para ver os moradores da rua, os que transeiam, para poder dizer a mesma coisa. Ela, como assim? Porque a proporção que eu gosto de você, eu gosto dos outros também. Ah, mas não é amor? É amor. O que você sente não é amor, é egoísmo. No caso é diferente. Aí a pessoa terminou comigo. Fica imaginando quantas pessoas existem no mundo assim, que são egoístas, que acham que ama. Mas como é que eu vou saber que eu amo a Nanda? É como se já tiver alcançado o primeiro nível de iluminação espiritual. O sentimento que você vai ter pela sua esposa, seu marido, seus filhos, pelos seus pais, pelas suas esposas, é o mesmo quando se depara com as pessoas lá fora. Um cachorro, um gato, um ser humano, um verme, uma cobra rastejante. O amor é o mesmo. Não muda nada. É o amor incondicional. Esse é o amor verdadeiro. Já tirou uma grande parte da sujeira interna. Mas ninguém vai lhe compreender quando você chegar lá. A não ser que seu companheiro, a sua companheira, esteja no mesmo caminho espiritual que você está, e quando você alcançar ali, você não vai ter nenhuma dor de cabeça.
Porque quem não alcançou o que você alcançou e não está no caminho que você está, vai, às vezes, no diálogo, lhe olhar com indiferença. Ixi, tá olhando para outra, tá olhando para o outro, tá encarando muito o outro, porque acredita que aquele é igual a você, cheio de problemas, cheio de doenças. E nisso, doente, ele não pode laçar Deus, que é atar Deus. Não pode se tornar devoto de Deus. Né? Na Gita, ensina-se que a principal erva daninha que deve ser removida do campo do coração, é o apego ao corpo e a identificação com o mesmo. Ah, vou para academia, quero ficar gostosa, gostoso, menino, o culto ao corpo. A gente está muito preocupado com a beleza externa. Ah, você coloca lá 3 quilos de maquiagem no corpo. Você conhece a pessoa com a maquiagem sai completamente diferente. Vai encher a boca de química, parecendo aquelas bocas de sapo grossa. Tudo pela beleza. E mesmo assim dissemos, eu o amo. É difícil distinguir entre o apego e o amor para quem vive sob a luz da ilusão e da fantasia. Quando você descobre o significado de um e o do outro, é o primeiro passo para você caminhar em direção a Deus. É o passo mais significativo que você dá na sua vida. Você começa a caminhar com os passos mais leves, independentemente com quem você convive ou da sua condição financeira. Para Deus, essas coisas não importam, porque é temporário. Ah, mas estou muito velho, eu estou muito velha. Eu posso começar a partir daqui? Se você tiver 115 anos, você já pode começar também. Não existe idade para aquilo. Eu conheço uma pessoa que diz assim: ah, a minha idade já dá para começar, não dá para fazer isso. Né? Mas não importa a idade. Mas se tivesse começado desde quando era criança, não ia mudar nada. Para Deus, o que importa é você dar seus primeiros passos. Mas se você deixa para depois, a morte vem e vem o arrependimento depois, porque você perdeu a oportunidade de caminhar na direção dele. E quando eu falo caminhar na direção de Deus, não estou falando aqui de você fazer as suas orações, as suas preces. Às vezes você faz uma oração, mas está muito longe de Deus. Você está na sua religião, mas está muito longe dele. Você está lá no seu grupo lá, mas está muito longe dele. E quando a morte chega e você vai para as regiões difíceis, ah, meu Deus, eu fiz tudo certinho. Se fez, por que está ali? Essa é a grande pergunta. Neste momento, você pode imaginar que ama a Deus. Olha só. Neste momento, você pode imaginar que ama a Deus. Mas apenas ter este pensamento não produzirá nenhum resultado de valor para você. Aí você lembra. Eu temo a Deus. Já escutei muito isso. Aí tem pessoas que falam isso para mim. Ah, você é temeroso a Deus? Eu não. Eu deveria ser temeroso a Deus. Até então, o que eu sei é um Deus que perdoa, que ama, é pai, a não ser que Jesus seja um mentiroso. E Deus seja um Hitler, um Gengis Khan, que se você não cumprir o que ele quer, ele vai ali lhe castigar eternamente. Mas eu não temo a Deus. Lamento.
Você não deveria também. Mas se você teme, é porque você vem fazendo coisas erradas. Né? É como plantar sementes boas em solo estéril e despreparado. Para você, a coisa a mais para você a coisa a mais importante é descobrir se você é querido a Deus. Mesmo que ame a Deus, se você não transformou sua vida para se tornar muito querido a Ele e sentir o seu amor ilimitado e imutável, sua devoção não terá levado muito longe. Mesmo que você diga que ame a Deus, mas se você não se transmutou, é a mesma coisa que nada. É só palavras. E palavras é muito confortável. Né? Qual, então, é a maneira de se tornar querido a Deus? Olha só. Já que estava com essa pergunta, né? Tá aí, ó. Qual, então, é a maneira de se tornar querido a Deus? Aí responde. Você encontrará a resposta a esta pergunta na Gita, que é o Bhagavad Gita, no capítulo sobre o caminho da devoção. O capítulo sobre devoção dá um número de qualidades humanas que são muito agradáveis a Deus. Fala sobre ser resoluto e fazer um sólido compromisso para praticar somente os ensinamentos espirituais em sua vida diária. Este capítulo põe grande ênfase no desenvolvimento da estabilidade da mente, sob quaisquer circunstância, e impõe que você esteja sempre alegre e contente em todas as horas. Qual é o significado interno dessa última diretriz? Antes de a gente poder falar, para que não que Deus não esteja olhando para nós, mas muitas das vezes é a raça humana que não está olhando para Ele. Qual é a melhor forma, a mais correta de chegar até Ele? E qual é a única forma de oração certa para poder nós escutarmos a voz de Deus? Na primeira pergunta, para quem não é iniciado em cria, é a meditação e as práticas respiratórias que a Hatha Yoga favorece. Desde que haja renúncia, sacrifício, autoestudo, estudo e disciplina. A segunda, a melhor ação, a mais verdadeira, a mais que possa ser escutado pelo alto, é a oração do silêncio, a meditação. Para quem não achava que a meditação não era uma prece, é a única prece que você não tagarela e está acessível a escutá-lo. Na prece verbal você está lá, no blá blá blá, blá 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 blá, mas lá no íntimo, nada se transforma. Terminou a prece, ai Senhor, me inspira a paz, me inspira a não ser mais usar da língua para julgar, condenar. Aí termina a prece, vai nas ruas, vixi, o cara tá mal vestido, menino, que coisa feia. Na meditação, a prece, você vai diluindo essas questões. E quando anda nas ruas, ou quando vai visitar os membros da família, amigos no ambiente de trabalho, não vai haver essas anomalias, porque o silêncio mental será mais presente. E quando você olha, não há julgamento, porque não há nenhuma gota de pensamento.
Nenhuma gota de emoção, nenhuma gota de sentimento deturpado. Um silêncio é aonde você se tornou uma testemunha. Esse é o maior milagre que o ser humano possa ter na sua existência, quando não iluminado, é se tornar uma testemunha. No blá blá blá, é melhor você pedir a Deus que perca a voz, para poder escutar mais e ver mais, com serenidade. Então nós temos que ser um observador. Aquele que tudo vê, observa, sem nenhuma gota de pensamento, emoção e sentimento. Porque aí é onde Deus se manifesta através de você. Aí você vai falar com as pessoas, já não é mais você. Porque você vai saber que quando você está falando, vai surgir palavras que você não domina. Você está escrevendo, vai começar a vir frases na sua cabeça, tão concordante, tão rica intelectualmente, que não é, você sabe que não é você. É alguém interagindo diretamente com você. Cara, isso é magnífico. Esse é um dos milagres maravilhosos que a gente possa ter na nossa vida. Mas enquanto você tem uma mente perturbada, está muito longe de alcançar isso. Muito longe mesmo. Algum comentário que vocês queiram fazer? Dúvida, pergunta, complementação. A Fabrícia chega a estar segurando a língua para falar. Né? O próximo tema é a verdadeira alegria. Nós comentamos isso em estudos anteriores. Ah, eu estou tão alegre porque eu vi fulano, meu Deus, porque eu recebi fulano. Estou tão alegre porque eu comprei meu carro do ano que eu tanto sonhei. Mas quando isso vai embora, a alegria já era. Né? Mas o que seria essa verdadeira alegria? Vamos ver o que ele fala. Considere os sentimentos que você obtém cantando canções devocionais em uma cerimônia espiritual. Se a canção que está sendo cantada não lhe é muito familiar ou cuja melodia é não especialmente agradável aos seus ouvidos, ou se você não se sente muito atraído pelo aspecto particular da divindade que está sendo louvado, você pode perceber que você possui muito pouco sentimento pela canção. Você apenas segue a canção mecanicamente com os lábios. Que grande diferença entre essa canção e canção que você ama, que vem do âmago do seu coração, emergindo livremente, espontaneamente, com muita alegria, enchendo com êxtase e devoção por Deus. Quando vai cantar uma canção, a maior parte é lembrando das situações tristes que nós tivemos. Começamos a chorar, porque nós estamos nos identificando com aquelas frases mais tristes. E acabamos que nosso dia a dia é horrível, porque nós trouxemos aquelas palavras tristes para nós, que nós achamos bonita, e essa vida se torna horrível. Nada flui. Você tem tristeza constante. Migrou para a depressão. Tudo por conta daquela canção que você absorveu única e se identificou. Aí nós temos que tomar muito cuidado com isso, certo? Da mesma forma, há uma enorme diferença entre as alegrias temporárias. Eu me lembrei aqui daquela banda, menino, acho que alguém está falando isso para mim. Eu estava me lembrando dessa banda, o Traje a Rigor, uma banda bem antiga, né? Que ele fala, eu não preciso de dinheiro, por que dinheiro? Aí você fica repetindo, você nunca vai ter um tostão no bolso. Né? Porque você está atraindo aquilo e o universo lhe dá
o que o subconsciente absorve, né? Da mesma forma, há uma enorme diferença entre as alegrias temporárias que você obtém deste mundo aparente, com seus desejos, com seus objetos e fenômenos transitórios, e a alegria verdadeira que emerge das profundezas do seu coração. Essa última alegria é totalmente diferente da satisfação temporária que você obtém das coisas mundanas. Aí a Vanusa decide praticar a meditação que eu ensinei a ela, o que ela não está praticando. Aí ela começa a praticar, todo dia 1 hora. Vai ter momento que ela está lá conversando com as filhas, cuidando da casa, ou no trabalho, e do nada, sem nenhum motivo, ela começa a dar gargalhadas, um êxtase, do nada. Essa é a verdadeira alegria, porque não tem nenhuma motivação externa. Algo que a sua alma, a sua essência divina está completamente conectado com as vibrações mais elevadas do alto e que você absorve 24 horas e tem esses picos. Cara, quando você consegue isso, nem que seja uma vez na sua vida, a sua vida muda. Porque se você for uma pessoa inteligente, você vai querer ter aquilo constantemente. Aí você vai se aprofundar mais ainda na sua prática espiritual. A alegria verdadeira vem da equanimidade. Não seja levado pelas coisas do mundo, ou dê qualquer importância a elas. Olha só. Não seja levado pelas coisas do mundo, ou dê qualquer importância a elas. Use seu tempo e esforço para controlar as fantasias da mente, cara. Olha só como é a frase, que para alguns aqui é apenas uma frase qualquer, uma besteirinha qualquer. Mas olha a profundeza. A alegria verdadeira vem da equanimidade. Não seja levado pelas coisas do mundo, ou dê qualquer importância a elas. Use seu tempo e esforço para controlar as fantasias da mente e desenvolver estabilidade mental. Quando eu atuava com um psicólogo no Horizonte, rapaz, o que eu atendia de meninas de 15 anos, 14 anos, mulheres adultas, homens adultos, senhor e senhoras, grandes empresários, pessoas extremamente perturbadas. Os seus olhos são mais para as coisas externas, porque para elas eram coisas muito importantes. Alguns diziam ser até mais importante do ar que respira. Mas a resposta era essa: o sofrimento, a dor, a angústia e a miséria. Não sou contra a estar dentro do mundo, porque eu estou dentro do mundo material e físico. E preciso do que é necessário para viver. Então, eu não sofro. Porque Deus, Ele me dá aquilo que eu preciso. Ou, quando não, coloca anjos da guarda encarnado para ajudar-me. O que é que eu queria mais? Porém, tem pessoas que lutam ferrenhamente pelas coisas materiais, sem medir as consequências. Outros, para ganhar mais dinheiro naquela vaga, humilham até seus companheiros ou os prejudicam, os companheiros de trabalho, só para ter aquilo. Se você vive daquilo que Deus lhe dá e você aceita, mas se acha que pode ter um pouco mais,
porque tem esse merecimento, tudo bem. Desde que não esqueça o seu papel no mundo, do que você veio fazer nesse planeta. Eu vou ler o último parágrafo para te finalizar, tá? Que o tema é coragem e firmeza. Uma outra qualidade importante que todo devoto deve possuir é a de ser resoluto e corajoso. É perfeitamente natural para você ter coragem e resolução firme. Ok? Você pode manifestar essas qualidades de várias maneiras na vida. Você pode usar essas qualidades, que é a coragem, né, a coragem e a resolução, para escalar montanhas. O mesmo sentido de aventura e coragem pode ser usado para cruzar o oceano ou atravessar florestas selvagens. Você pode também comportar-se de uma maneira corajosa e resoluta para ganhar riqueza, adquirir prosperidade e fazer lucro. Ou você pode ser bravo e corajoso, mas manifestar estas qualidades de uma maneira impiedosa. Você pode escolher abandonar todas as qualidades nobres da humanidade e da divindade, e assim adquirir as qualidades de um demônio. Esta firmeza e resolução pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Como você usa estas qualidades dadas por Deus depende de você. Então é o que você vem fazendo da sua vida. Você acha que, eita, você acha que as qualidades que você tem hoje é o suficiente? Se a tua coragem e a tua resolução é para alcançar a tua libertação espiritual ou para ter mais engajamento no mundo ilusório, nas suas fantasias? Nós não paramos para refletir sobre isso. Apesar de nós vermos consequências desagradáveis, nós nunca questionamos por que daquela consequência desagradável. Ah, eu sofro tanto, não sei o que foi que eu fiz, Senhor. A pessoa chega a estar com umas 1000 sacolas nas costas, só de erros, mas não sabe, porque a culpa vai ser do filho, da filha, do marido, da esposa, da mãe, do pai. Vai ser culpa do vizinho, mas nunca sua culpa, porque você acha que não merece o sofrimento. Porque ninguém não nos faz sofrer. Somos nós que fazemos nós mesmos sofrer. Mas queremos sempre um bode expiatório. Se aquele outro lhe faz sofrer, é porque você quer sofrer. Você gosta dessa situação. Porque o outro teve poder sobre você. Que triste é o indivíduo da qual o outro tem poder sobre ele. E ele não tem poder sobre si mesmo. A pessoa começou a discutir lá, miserável. Aí começa lá. O outro é mais forte do que ele. Porque a lei, a mente mais forte domina a mente mais fraca. E você é mais fraca. Porque o outro teve poder sobre você. Aí ele falou que eu fiquei tão triste, Senhor. Claro, porque você é fraco. Ah, você quer, eu começo a estar tão triste, estou chorando, meu Deus. Porque você é fraco. Ah, me senti tão mal porque eu escutei aquilo. Porque você é fraco. Porque se há uma identificação com o que você vê, ouve, então é porque você é fraco. Você não aprendeu a lição que a sua vida vem lhe dando há muitas e muitas reencarnações. Ah, ele falou aquilo, fiquei chateado, não gostei não. É o melindre, o filho do orgulho. Porque você é fraco. As pessoas dizem, não, tu não sente nada. O que é que eu devo sentir? Me diga. Ah, porque foi então lhe ofendeu. A tua patroa falou que não era. Eu não vou estar calado, mas também estou calado.
É, porque eu sou forte, ela é fraca. Porque o fraco procura diminuir o outro. O fraco, ele procura fortaleza nas suas fraquezas. Enquanto que o forte, ele apenas silencia. Porque ele sabe que é o forte, o outro é o fraco. Mas quantas das vezes nós somos fracos e outras vezes nós somos fortes? Mas que esse fortes deve ser 24 horas. Ah, falou mal de mim, eu não gostei não. Claro que não gostou, porque você é fraco. Você se identificou com o que o outro falou de você. Se você não gostou, possivelmente você se identificou porque você é aquilo em algum momento da sua vida. Por isso, a meditação, a Kriya Yoga, a Yoga, as 3 ferramentas poderosas que existem no planeta. A pessoa que tem medo é uma pessoa covarde. Na psicologia chama-se de autocovarde. Mas ninguém quer aceitar, porque acha que o medo é um instinto de sobrevivência. Não, é fraqueza. Né? Eu estava conversando com o meu guru antes dele desencarnar, e eu revelei uma coisa para ele, uns 2 anos antes dele desencarnar, de entrar lá em Samara Samadhi. Eu dizia assim para ele: paizinho, me dá alguma situação para eu sentir medo, porque eu já tentei de tudo para sentir medo e não consigo. Aí ele dizia: você já sentiu medo, minha criança. Porém, hoje, você venceu a si mesmo pelas práticas espirituais. E hoje você busca meio de senti-las novamente, porque você despertou a autoconfiança. Então, coragem é sinônimo de autoconfiança. Se eu não tenho autoconfiança, eu não terei essa resolução, porque eu serei fraco, covarde. Para quem convive comigo, o que não é o caso de vocês, vira-se conviver 24 horas comigo, porque se você conviver comigo 24 horas do dia, você não vai suportar ficar do meu lado de forma nenhuma. Não porque eu seja uma má companhia, porque você não vai encontrar em mim aquilo que você tem. Você vai encontrar mais silêncio. Eu detesto falar. Eu rezo um dia das pessoas desenvolverem a telepatia e ser telepaticamente a conversa, porque o blá blá blá, para mim, é muito primitivo. Quando 2 seres iluminados se encontram, vocês nunca vão escutar eles falando palavras. É tudo espiritualmente. Para chegar até isso, coragem para poder desenvolver o que você aprendeu, certo? No começo da vida, o grande sábio Valmiki e Ratnakara, o desprezível ladrão, naquela época, ele estava usando toda a sua coragem, bravura e resolução de uma forma perversa. Graças à sua associação com os 7 sábios e a escutar seus ensinamentos, que o recomendavam repetir constantemente o nome de Deus. Ele foi capaz de transformar sua vida e usar sua forte determinação e força para o bem da humanidade. Em pouco tempo, ele tinha o nome de Rama constantemente em seus lábios. Foi desta forma que ele se tornou o autor de Ramayana, que é um épico indiano, de onde veio o Bhagavad Gita. O grande épico que relata a vida de Rama. Assim você não deve usar sua firmeza e perseverança para fazer coisas más ou mesmo as coisas triviais do mundo. Ao contrário, use sua coragem e resolução para obter a graça de Deus. Para finalizar, as minhas palavras, que a minha boca já está falando, é cãibra de tanto falar,
porque vocês falam demais também. Uma história. Um dia, Lao Tse, sempre, todas as manhãs, às 5 da manhã, Lao Tse saía para fazer caminhada em silêncio. Dava 5 voltas, em passos leves, porque usava a caminhada como meditação, o contato íntimo com a natureza. Mas ele tinha um vizinho, que era um tagarela. E nesse dia o vizinho pediu a Lao Tse para fazer companhia. Lao Tse, já sabendo que ele é tagarela, dizia: você vai comigo, mas se você falar um pio, já não vai mais comigo. Ele está certo. 10, 15 minutinhos, o tagarela não conseguiu se segurar. Olha, Lao Tse, que essa árvore como é linda. Lao Tse parou, olhou para ele. Ele se tocou. No outro dia, o tagarela ia receber uma visita. E perguntou ao Lao Tse se o visitante poderia caminhar com ele. Ele, desde que haja silêncio, tá ótimo. E o vizinho era tagarela tanto quanto era o tagarela. E não quis mais. Uma outra, eu acabei de lembrar dessa história, acabei esquecendo. Ah, um ladrão, ele decidiu entrar na casa de um monge. Esse ladrão era famoso, porque entrava nas casas das pessoas e ninguém o percebia, ou notava, ou escutava. E roubava muitas coisas. Um dia ele entrou na casa de um monge. E o monge, nesse dia, não estava em casa. Ele teve sorte. Mas começou a chover. Uma chuva muito forte. Mas ele dizia: é agora que eu vou começar a roubar. Porque as pessoas estão no trabalho, vou esperar a chuva passar, a tempestade, e eu vou roubar o que eles têm de bem nas suas casas. E saiu da casa do monge. 15 minutos depois, ele vê o monge. Ele vê o monge todo molhado, com as suas tigelinhas de mendicância. Ele ficou compadecido do monge e o levou para casa. Chegando lá, ele deu roupas para o monge vestir, que era bem velhinho, botou as roupas deles para secar, dentro de casa, no varal. Deu de alimento ao monge. Ele disse: eu estou de saída. E o monge falou: você vai trabalhar? Ele: vou. Meu filho, lembre de uma coisa. Tudo que você fizer, faça com consciência. E acabou que o monge se deitou. O ladrão saiu para roubar, porque ele falou para o monge que a sua profissão é roubar. Quando ele entrou numa casa, ele lembrou das palavras do monge. Está consciente. E ele parou refletindo, ele disse: aquele monge, ele me pregou a peça, porque eu estando consciente não vou conseguir roubar, porque vou saber que é errado. E acabou que o ladrão voltou para casa. E disse: monge, você me pregou a peça, uma armadilha. Eu, consciente, não consigo trabalhar. A história para aí. Mas o moral da história é que nós também, assim como esse ladrão, como tagarela, nós estamos inconscientes ainda. Porque porque nós estamos roubando ainda a paz do outro, o espaço do outro. Estamos roubando a nossa própria paz, porque nós caminhamos na vida de uma forma automática, inconsciente. É por isso que você não atinge a iluminação. É por isso que você ainda não consegue manter uma prática constante de 2 horas adiante.
Porque a nossa atenção está para o mundo mundano, não para o mundo interno, onde Deus reside. É por isso que eu falei, é por isso que eu falei que nem todas as pessoas estão disponíveis para Deus, mas Deus está disponível para todos. Que nós não possamos perder tempo de forma nenhuma em nossa vida. Se você caminha na sua vida com muita visão para o mundo, dando toda a sua energia para o mundo, é melhor agora canalizar essa energia, a primeira metade dela, para o seu mundo interior. Porque lá na frente você vai precisar. E se não exercitar isso, de um arrependimento, você vai lembrar que foi iniciado, mas jogou as técnicas no lixo, ou jogou as técnicas numa prateleira para fazer depois. Você se deparou com pessoas que foi luz em sua vida, que lhe conduziu no caminho da meditação, mas você repudiou para dar mais atenção às frivolidades do mundo, às fraquezas morais e espirituais que você tem. E vai lembrar ainda que tudo isso era verdadeiro e que a sua vida é meramente uma fantasia, uma ilusão. Né? Essas são as minhas considerações finais do estudo que nós fizemos. Vocês querem fazer algumas considerações finais para nós finalizarmos? Então, gente, nós paramos. Satisfeito com o estudo hoje. Muito bom, valeu. Nós paramos na página 36 com o tema Adoração de Deus com forma e sem forma. Certo? Desejo aí um domingo de muita paz, uma noite de descanso. No dia 16, não, é só a Vanusa e a Fabrícia que não é iniciado. Né? A gente vai ter a iniciação dia 16 desse mês. Amanhã nós não temos estudo, é Dia dos Pais. Mas para quem é a Tiara, que é nosso professor de cria, amanhã às 16 horas nós temos reunião online. Ok? Namastê. Tchau, gente. Boa noite. E Fabrícia, não suma, viu? Convenço mesmo, moça. Pode conversar.